Pronto, meu irmão. Obrigado. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amados, vou pedir que permaneçam de pé por alguns instantes para a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 10, e vamos ler os versos iniciais. A seguir, estaremos fazendo uma breve oração. Eclesiastes, capítulo 10, vamos ler os versos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Pai, eu te agradeço pelo teu povo reunido, pela tua presença, por tudo que já ouvimos nesta tarde. E te pedimos, Senhor, que continues nos abençoando, pois somos dependentes, necessitados. Precisamos, Senhor, da tua bênção. Pai, que a tua palavra venha alcançar espaço adequado no coração de cada um de nós. Pai Santo, atende o nosso pedido, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados, tomem assentos. Quero dizer da minha gratidão a Deus, da minha felicidade em estar aqui nesta tarde, e posso dizer estar aqui mais uma vez. Estou feliz em poder atender o convite do amado pastor Roberto José dos Santos, pessoa a quem devotamos admiração, amor e companheirismo. Muito feliz pela palavra de testemunho e outras instruções que já ouvimos nesta tarde, pelo gozo que eu vi ser manifesto no coração dos amados. Muito feliz pela multidão de servos e servas de Deus que se reúnem nesta tarde para cultuar o Senhor e receber do Senhor, pela sua palavra, a boa instrução, a boa orientação. Louvado seja Deus. Amados, eu quero pensar com todos vocês nas palavras que temos lido, considerando que temos um tema que fala de sabedoria, pois temos um tema que nos informa que se nós orientamos, se nós instruímos o sábio, ele vai se tornar ainda mais sábio. A Bíblia nos ensina que se a gente instrui o estúpido, não vai ter bom resultado, né? Porque o estúpido, ele não quer ser orientado. E a palavra que temos lido, amados, ela é bastante esclarecedora. O autor usa aqui uma metáfora para mostrar como a estultícia, como a tolice, como a estupidez, como a ausência
da sabedoria que vem do alto pode prejudicar gravemente uma pessoa, ainda que esta seja uma pessoa reconhecidamente sábia e honrada. Mas fico entendendo que a sabedoria e a honra possuída pela pessoa aqui referida, nem se trata da honra dada por Deus e nem da sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria que vem do alto, ela não se coaduna com a estutícia. A estutícia, a estupidez, a tolice, a parvoíce, florescem exatamente na ausência da sabedoria divina, que de fato é um dom de Deus, é uma concessão de Deus a cada um de nós, para que possamos cumprir a nossa missão na construção de bons relacionamentos, na edificação da igreja, na edificação da família e na edificação de nossa vida pessoal com o nosso bom Deus. Recordando o verso, o autor está fazendo a afirmação comparativa de que, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador, assim é um pouco de estutícia na vida de um homem, ainda que famoso em sabedoria e em honra. A seguir, ele faz a afirmação de que o coração do sábio se inclina para o bem e o coração do tolo se inclina para o mal. Versão revista e corrigida, na qual lemos: o coração do sábio inclina-se para a direita e o coração do tolo inclina-se para a esquerda. Se a gente pensa nas palavras de Paulo no capítulo 8 de sua epístola aos Romanos, nós encontramos palavras semelhantes, quando ele diz que a carne, isto é, a natureza adâmica, se inclina para a morte, e a natureza, a nova natureza que o Senhor nos deu, quando nos gerou de novo pela palavra da verdade, se inclina para a vida. Então, nós vamos continuar pensando e considerando que, de fato, nós precisamos crescer em sabedoria. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos nos livrar das parvoíces. Lembram-se que Paulo reclama por diversas vezes contra a parvoíce. Lembram-se que Jesus fala contra as palavras frívolas, as bobagens, as palavras inócuas. E Paulo ainda, de forma mais contundente, contra as palavras indecentes, mentirosas. E Tiago ainda é mais incisivo, quando ele chega a dizer que a língua do ser humano está carregada de peçonha, pois com a língua, isto é, com o instrumento da fala, o homem pode glorificar a Deus e, paralelamente, amaldiçoar aos homens. Aliás, ele simula fazer isso, ele pensa fazer isso, porque, verdadeiramente,
Tiago explica que da mesma fonte não pode jorrar água saudável e água que não seja saudável. Falando mais fácil, não pode jorrar dos lábios da mesma pessoa o bem e o mal. É preciso que haja uma perfeita definição e, para tanto, uma perfeita sintonia de cada um de nós com o reino, com o Senhor, com o Espírito, a quem pertencemos, a quem recebemos como sendo o nosso guia. Louvado é o nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Amados, nós vamos prosseguir e vamos conferir, por exemplo, que a sabedoria, ela é preciosíssima. O Velho Testamento e também o Novo. No Velho Testamento, notadamente, aqueles livros reconhecidos como sapienciais, abundantemente falam e exaltam a sabedoria. Também o Senhor Jesus trata da questão. Os apóstolos também falam abundantemente. Paulo, Pedro, Tiago tratam desse tema e o apresentam como sendo essa virtude absolutamente necessária para o desempenho de nossas responsabilidades na construção de relacionamentos justos. Vamos lembrar que a Bíblia diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola derriba com as suas próprias mãos. Diz também que o varão sábio é forte e a sabedoria consolida a força. Glórias ao nome do Senhor. E quando Pedro, ele orienta aos casados, quando ele orienta aos homens casados e também às mulheres casadas, ele apresenta como a grande virtude para a consolidação do bom relacionamento conjugal, exatamente a sabedoria divina. Ao falar para as mulheres casadas, ele diz, e o enfeite delas não seja o uso de joias, não seja o frisado dos cabelos, não seja o aparato de vestuários, mas seja o incorruptível traje de um espírito manso e quieto, virtude preciosa diante de Deus. Então Pedro está falando de sabedoria, está falando de virtude que compõe a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto. O apóstolo prossegue e chega o momento em que ele se dirige aos homens casados. Então, ele diz, marido, vive a vida comum do lar com a tua mulher, com entendimento, considerando ser a tua mulher o vaso mais frágil, considerando que tu e a tua mulher são co-herdeiros da graça da vida, considerando que assim as vossas orações não serão
interrompidas. Então, a grande proposta de Pedro para a consolidação do bom relacionamento conjugal, marido, mulher, é a sabedoria divina, sabedoria que vem do alto, sabedoria, concessão divina para mim e para cada um de nós. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia afirma que mais vale a sabedoria do que as armas de guerra. E há uma informação importantíssima. Eclesiastes capítulo 9, versos 14 e também 15 e 16. O autor, ele fala que havia uma pequena cidade. E ali naquela pequena cidade habitavam poucos homens. E aquela cidade, ela foi invadida por um grande rei que comandava um grande exército. Mas naquela cidade também havia um homem que era pobre. Ele não era um homem de grande posses materiais, mas ele era sábio. E aquele homem, pela sabedoria, ele livrou a cidade daquela invasão. Então, há uma linda conclusão. Há também a informação que depois o pessoal foi ingrato, o pessoal não valorizou a atitude daquele homem que proporcionou a vitória para a sua cidade. Mas vem a linda afirmação conclusiva, dizendo que vale mais a sabedoria do que as armas de guerra. Penso que a falta dos aplausos, a falta do reconhecimento, a falta de uma forma gloriosa de se atribuir àquele homem a vitória da cidade, também é instrutivo para nós. Porque quem é usado por Deus para exercitar sabedoria que vem do alto e proporcionar vitórias e bem-estar a outros, no sentido individual ou coletivo, ele também pela sabedoria que vem do alto, ele não faz para se mostrar, ele não faz em busca de vanglória, ele não faz em busca de uma exaltação pessoal, porque a sabedoria que vem do alto também não se coaduna com a presunção. Louvado é o nome do Senhor. Então, nossa história, ainda que seja uma ilustração, ela nos ensina perfeitamente como a sabedoria divina pode ser aplicada e como ela produz grandes resultados. Bendito é o precioso nome do Senhor Jesus. Amados, eu quero lembrar que a Bíblia nos ensina que a sabedoria que vem do alto, ela está à nossa disposição. Tiago, capítulo de número 1, versículo 5, nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e o Senhor vai conceder liberalmente, e não vai lançar em rosto. Então nós temos a fonte, nós temos onde buscar, nós temos onde nos abastecer
da sabedoria que vem do alto, sabedoria divina, concessão de Deus a nós. E considerem comigo, nós somos necessitados da sabedoria do alto. Nós somos dependentes da sabedoria divina. Muitos problemas acontecem nas famílias pela ausência da sabedoria. Muitos problemas acontecem nas igrejas pela ausência da sabedoria. Muitos problemas acontecem em convenções pela ausência da sabedoria. Muitos problemas acontecem na vida pessoal do obreiro ou de um cristão sem graduação ministerial por falta da sabedoria, sabedoria que vem do alto. Por quê? A sabedoria que vem do alto é absolutamente necessária para a construção de nossos relacionamentos. Absolutamente necessária e ainda mais, absolutamente suficiente. Sabedoria divina é absolutamente necessária e também absolutamente suficiente. Não podemos viver bons relacionamentos sem a sabedoria que vem do alto. Não podemos edificar a nossa vida com Deus sem a sabedoria que vem do alto. Não podemos edificar a família sem a sabedoria que vem do alto. Não podemos edificar a igreja sem a sabedoria que vem do alto. Agora, com a sabedoria que vem do alto, nós nos edificamos a nós mesmos, nós edificamos a família, nós edificamos a igreja e temos bom relacionamento com Deus. Os irmãos entendem, digam amém. Quero lembrar que no capítulo 13 do profeta Ezequiel, do livro do profeta Ezequiel, Deus, através deste profeta, faz uma denúncia contra falsos construtores. Eles são chamados inicialmente de falsos construtores. No andamento do texto, eles são chamados de falsos profetas. Então, entendamos, Deus reprova a atitude daqueles profetas, dizendo que eles constroem paredes de lodo e rebocam-nas com argamassa falsificada. Isto é serviço de tolo. Isto é serviço de quem não tem sabedoria. Fazer uma parede de lodo, rebocar uma parede com argamassa falsificada, é atitude de quem não tem juízo. E o Senhor prossegue falando por intermédio de seu profeta e diz assim: eu vou mandar uma chuva de pedras, eu vou mandar uma saraivada, eu vou mandar uma chuva de coriscos, olha aí, gente, e vou derribar a construção e vou também destruir os construtores. E a partir daí, o Senhor passa a chamar esses loucos construtores de falsos profetas. Porque eles estavam dizendo que Deus não mandou. Eles estavam prometendo que Deus não prometeu. Eles estavam dizendo que o povo ia receber dádivas que Deus não prometeu.
E que tal, amados? Será que na nossa atualidade não se pode perceber uma multidão de gente falando que Deus não mandou, prometendo que Deus não prometeu, dizendo que Deus vai fazer o que Deus não disse que vai fazer e que de fato não vai fazer? Eu preciso dizer que Deus ainda usa seus profetas. Não estou aqui generalizando, dizendo que todo profeta é mentiroso, não. Mas é preciso que saibamos que, de fato, existem os construtores que se utilizam de lodo e de argamassa falsificada. Mas o Senhor prometeu, o Senhor concedeu, o Senhor colocou à nossa disposição o verdadeiro material para a construção sólida. Sabedoria que vem do alto. Para concluir esse tópico aqui nesta linha de pensamento, vamos lembrar, o Senhor Jesus, Ele conclui o Sermão do Monte falando de sabedoria e falando da falta dela. E como é que o Senhor caracteriza o sábio? Como é que o Senhor caracteriza o tolo? Gente, é de uma clareza tal que não precisa esforço algum para entender. Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e a obedece, este compará-lo-ei ao homem sábio. Ele edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou sobre a rocha. Não, ele não usou argamassa falsificada, ele não fez uma construção de lodo em um buraco qualquer de areia. Lucas, fazendo a narrativa da mesma parábola, declara que o homem cavou sobre uma estrutura rochosa e fez uma vala profunda. Consideremos, fazer uma vala profunda em cima de uma estrutura rochosa é algo muito difícil. E naquele tempo, me parece, não tinha dinamite, não haviam ferramentas elétricas. Então consideremos, aquele homem se utilizou de instrumentos bem comuns, uma ferramenta bem rudimentar. Ele trabalhou muito tempo e isso exigiu dedicação, exigiu perseverança, portanto, exigiu suor, talvez lágrimas. Considerem comigo, isso caracteriza a vida cristã genuína. Ser crente de verdade não é uma brincadeira. Ser crente de verdade não é um glamour. Ser crente de verdade não é uma exaltação pessoal. Ser crente de verdade exige sacrifício, exige a autorrenúncia, exige um combate no mundo espiritual, existe um combate contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Mas valeu a pena.
O homem cavou, fez uma vala profunda sobre uma estrutura rochosa, e então chegou a hora da sua construção ser testada. Penso que Jesus conhecia o capítulo 13 de Ezequiel. Então veio a chuva, veio o soprar dos ventos. Os rios encheram, deram de ímpeto contra aquela casa. Olha aí, gente, a provação veio em 3 modalidades. A chuva desceu, ventos assopraram, rio subiu, correu contra aquela casa. Acabou o barulho, a tempestade passou, e a casa permaneceu lá, porque estava edificada sobre a rocha. É a vitória do sábio. Mas o tolo, que pareceu não ter a lucidez para entender que a chuva pode aumentar, que pode ter coriscos, raios, que pode haver ventania, que pode haver a correnteza das águas. Ele fez a sua casa lá num buraco qualquer de areia. Não dá trabalho cavar na areia. Deve ter se utilizado de lodo, de argamassa falsificada. Isto é, se utilizado de material inadequado para a sua construção. Resultado: a prova veio na mesma modalidade. A chuva que desce, os ventos que sopram, os rios que correm e dão de ímpeto. E a casa caiu, e grande foi a sua ruína. Amados, às vezes eu fico pensando, porque assim, me parece que quando a gente fica mais velho, a gente pensa mais. Desculpe aí os jovens, mas é porque nós, depois de uma certa idade, penso assim, que considerando o que a gente já viu, já viveu, a gente passa a refletir. E eu, nos meus pensamentos, não diria como Daniel, nas minhas visões da noite, mas nos meus pensamentos, bem natural. Eu penso assim, amados pastores, considerando obreiros que desistem do caminho com tanta facilidade, ou que caem no primeiro soprar do vento da tentação, ou que entram num estado depressivo. Estou falando de uma realidade existente. E às vezes eu fico pensando, amados, que o obreiro inicia sua carreira ministerial sem ter a lucidez, sem ter a sobriedade para compreender o que é verdadeiramente ser um obreiro da causa de Deus. Por exemplo, um obreiro inicia sua carreira pensando não exatamente ser um servo, mas pensando de ganhar notoriedade, pensando nos aplausos, pensando muito mais em ser um ídolo do que em ser um servo. Aí, quando vem a primeira bordoada, ele não aguenta. Ser pastor é isso? Ser pastor é isso aqui? Ser pastor é desse jeito?
Ah, não, esse negócio não dá para mim. Porque ele esperava outra coisa. Ele não se lembra que Jesus disse: eu estou enviando vocês como se envia ovelhas no meio de lobos. Se considerarmos as palavras do Senhor Jesus, dizendo: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, toda perseguição que vier já está nas contas. Toda aflição que chegar já faz parte do pacote. Paulo entendia isso. Entendia tanto que ele escreve: qualquer que quiser servir ao Senhor piedosamente passará por grandes aflições. E não é apenas esta vez, tantas vezes Paulo fala das aflições e até se regozija nas aflições, porque ele não ingressou na vida ministerial pensando em glória humana, pensando em glória pessoal, pensando em ser carregado nos braços, pensando em ser aplaudido em todos os lugares. Ele entrou na vida ministerial, ouvindo as palavras do Senhor: eu vou mostrar para você o quanto você deve padecer pelo meu nome. Então, ele padece tantas chicotadas, ele vai às prisões, ele sofre naufrágio, ele é perseguido pelos falsos irmãos, ele padece nudez, ele padece fome, e enfim, são tantas aflições, mas ele se regozija, porque tudo já fazia parte do pacote. Eu estou no caminho desde 1967, pastoreando há 39 anos, como diretor da convenção no estado do Ceará, desde 96, presidindo agora há 5 anos. Então já vi tantas coisas. E fico pensando às vezes: ah, se tu soubesses, se tu tivesses a lucidez, sobriedade, lucidez, sabedoria divina, que nos dá o discernimento correto de fatos, de coisas. Aleluia, estamos falando da instrução ao sábio. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor fala conosco nesta tarde mais uma vez. Glória. Vamos continuar, amados, e vamos ver uma palavra bastante elucidativa, bastante esclarecedora sobre a sabedoria que vem do alto. O que é mesmo a sabedoria que vem do alto? Se ela é absolutamente necessária, se ela é absolutamente suficiente. O que é isso então? Tiago, coube a Tiago fazer o desvendamento. Tiago, ele diz que se alguém é sábio, mostre pela sua conduta em mansidão de sabedoria.
E eu fico maravilhado com as palavras de Tiago, aqui no capítulo 3 e verso 13 de sua epístola. No capítulo 1 e verso 5, ele já havia aconselhado que os irmãos, que nós devemos pedir a Deus, na certeza de que Deus nos atenderá. Agora, ele caracteriza a sabedoria que vem do alto como sendo mansidão de sabedoria. Os senhores sabem muito bem que a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, por diversas vezes, fala positivamente da mansidão. Por exemplo, a palavra dura suscita a ira, mas a mansa desvia o furor. E assim vai. Mas Tiago coube a ele dizer mansidão de sabedoria. Paulo também fala de mansidão, mas só Tiago diz mansidão de sabedoria. Aí, meu amigo pastor Roberto, eu fiquei pensando, por que mansidão de sabedoria? Aí eu pude entender o seguinte: mansidão de sabedoria, porque eu devo reagir com brandura às provocações, ainda que injustas, não porque seja medroso, não porque seja covarde, mas porque o Espírito de Deus que habita em mim já me disse que a ira humana não produz a justiça de Deus. E que a nossa zanga, como diz lá no Ceará, a nossa zanga, o nosso entufaiamento, nosso ódio, nossa raiva, nosso destempero, nossa estupidez não resolve nada. São obras da carne, só complicam as coisas. E se nós não somos guiados pela carne e somos guiados pelo Espírito, podemos exercitar mansidão de sabedoria, reagindo com brandura e paciência. Não porque não saiba reagir, não porque não saiba brigar, porque eu costumo dizer que eu sou o João da Paz, mas se eu quiser também eu sei ser atrevido. Nós somos como aquele rádio antigo que tinha um botão que rodando para o lado é AM, para o outro lado é FM. Então nós todos somos assim. Qualquer um de nós, crente há 80 anos, há 70, desde menino, batizado pelo Espírito Santo, usado por Deus nos dons espirituais, mas se quiser ser mau, é só virar o botão. Então eu também sei atrevido. Eu não vou dizer que sei brigar, mas poderia insultar e apanhar muito. Mas eu não devo andar segundo a carne. Não é a natureza carnal. Eu devo andar segundo o Espírito. Ainda que eu saiba brigar, que eu seja faixa preta de karatê e seja insultado, eu tenho que reagir com brandura, porque o Espírito de Deus está em mim. Mansidão de sabedoria. Mas pastor, o senhor não está exagerando, falando dessas coisas aqui para o grupo de pastores e mulheres crentes, vasos de Deus? Eu estou não. Eu estava numa reunião da diretoria da convenção do fim do milênio passado, meu amigo Roberto José. E ali, um dos nossos colegas ali de mesa foi designado para dar um conselho a um pastor que tinha dado um soco na cabeça de um jovem, e o jovem tinha batido a cabeça no banco e tinha feito uma ferida, tinha ferido. E ele já estava respondendo um processo lá na vara da cidade. Aí o colega foi dar uma orientação a ele,
Na presença de todos nós. Apenas o nosso presidente disse assim: pastor fulano, dê uma palavra aí ao pastor. Aí o meu colega lá, muito habilidoso, começou. Aí, enquanto o meu colega falava, ele começou a fazer assim. Puxou o paletó e a camisa para o tronco do braço e disse: eu fiz e faço de novo. Está na carne ou está no espírito? Eu era menino, minhas irmãs, e a minha mamãe trabalhava fazendo rede de tucum. É o linho extraído da palha da carnaúba. E eu, menino, deitado no chão, em cima das palhas, porque ali a minha mãe tinha sempre uma rapadura ali perto dela, e quando ela descuidava um pouco, eu dava uma dentada na rapadura dela. E eu ficava ali deitado no chão. Eu era o filho mais novo, era o mitunca da mamãe, tinha esse dengo todo, ficava ali. E uma irmã chegou, deitou-se numa rede de tucum lá perto da mamãe e começaram a conversar. E aquela irmã era fervorosa. Aquela irmã, você não tinha um culto que ela não entrasse no mistério. A língua estranha era bem rasinha. Ela dava o testemunho, ela pregava e conversando com a mamãe. E eu escutando. Aí daqui a pouco ela disse: irmã Augusta, é a minha mãe. Irmã Augusta, o Espírito Santo me ajuda nas minhas brigas. Aí eu alarguei mais os ouvidos. Eu não sou curto das oices, não é? Mas eu alarguei mais os ouvidos para escutar aquele negócio. As pessoas pensam que menino é tolo, né? Mas às vezes não é não. E a mamãe disse assim: como é isso, mulher? Explica esse negócio aí. O Espírito Santo te ajuda a brigar? Que conversa é essa, criatura? E ela disse: olha aí, irmã, isso que ela disse, escuta aí. Irmã Augusta, é porque o mesmo calorzinho que eu sinto quando estou falando de línguas, eu sinto quando eu estou brigando. Aí eu vou dizer assim: meu irmão, minha irmã, por favor, confere aí o teu calorzinho que você tem. Esse calorzinho, se servir para duas coisas, se esse calorzinho serve para fazer o mal e o bem, examina esse calor. Examina. Às vezes aquelas pessoas mais próximas de mim, de maior intimidade, quando eu vejo elas saindo um pouco assim do ritmo da normalidade, eu digo: olha, você está com um negócio de dois calorzinhos. O calorzinho que serve para duas coisas. Vigia, vigia, vigia. Então, eu ouvi isso quando eu era menino, eu devia ter 10 anos de idade. Então, gente, existem essas coisas, essas dubiedades, essas loucuras, elas existem. E nós precisamos ser totalmente curados desses males. Vou contar só mais um para a gente passar adiante e encerrar. Eu conheci uma irmã, por sinal, ela era esposa de um pastor. Depois ela ficou viúva. E ela era tia da minha mulher. Eu conheci de perto. Quando ela se zangava, ela dizia: meu braço direito não é crente. Mas, pastor Roberto, isso pode ser coisa só de cearense, né? Cearense é um povo diferente dos outros, né? Mas pernambucano é irmão da gente, né? Irmão de cearense. De repente aparece aqui um pernambucano ou uma pernambucana querendo dizer que o braço direito ou esquerdo não é comprometido com Deus. Então, lá no Ceará tinha essa irmã, graduada, né? Ela era esposa de um pastor. Olha, não mexa comigo, meu braço direito.
Uma coisa puxa a outra. Eu dirigi uma igreja dentro de Fortaleza. Um dia eu fui dar um conselho a uma irmã por conta de uns problemas da família dela. Aí ela regalou os olhos para mim e disse assim: pastor, se mexer com a minha família, o diabo vai sair da garrafa. A irmã tinha 36 anos de crente e ainda estava com o diabo engarrafado. Mas isso é coisa de cearense, né, pessoal? Tomara que pernambucano não tenha esse negócio. Mas se tiver, se converta. Rebole essa garrafa com o diabo e tudo. Não carregue esse bicho engarrafado. Isso é estupidez, isto é mosca morta no perfume, isso é mosca morta no perfume. Tudo que era bom, tudo que era cheiroso, tudo que era apreciável passa a ser desprezado por causa de uma obra da carne. Ainda tem um pouquinho. Eu quero lembrar rapidamente, amados, Tiago, ele continua falando. Escutem bem, não vou poder mais analisar com mais cuidado as palavras de Tiago. Mas Tiago, ele apresenta 9 virtudes que compõem a sabedoria que vem do alto. Mansidão de sabedoria. Pureza de coração. Pureza de nossas atitudes. Eu costumo dizer que não basta fazer. Para Deus não basta fazer, é preciso fazer com os motivos corretos. É possível se fazer o bem para fazer o mal. Merodach Baladã é um grande exemplo. E Judas é um grande exemplo, negativo, claro. E existem na Bíblia vários exemplos de pessoas fazendo o bem para fazer o mal. Então, a sabedoria que vem do alto não faz isso. Pureza do coração, que dá pureza de nossas atitudes. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A sabedoria que vem do alto, em terceiro lugar, ela é pacífica. Em quarto lugar, ela é moderada. A moderação se caracteriza também pela temperança, pelo domínio próprio, pela sobriedade, pela lucidez. Amados, essa é uma grande virtude. Costumo dizer que se há em mim, se há em nós, a moderação como obra do Espírito Santo, nós estamos preparados para parar e pensar nas consequências de nossos atos, enquanto eles são apenas pensamentos. Consideremos a riqueza. Você ter a capacidade de parar e avaliar o que vem depois daquilo que você quer fazer, isso é obra de Deus em nós. Porque se verdadeiramente consideramos o que vem depois de nossos atos, nós recuaremos de todo mau intento, voltaremos de todo mau propósito, e seguiremos para fazer somente o bem, que edifique as pessoas e que glorifique a Deus. É de fato uma grande virtude, uma grande obra do Espírito de Deus em nós. Em quinto lugar, ela é tratável. Amados, Pedro diz que precisamos ser afáveis. Paulo diz que precisamos estar revestidos de entranháveis afetos de misericórdias e compaixões. São orientações para os bons relacionamentos. Eu não posso construir um bom relacionamento com uma pessoa se eu me dirijo sempre a ela de forma estúpida. Se eu sou mal educado com as pessoas. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é tratável, afável. Em sexto lugar, a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia. Ela faz pelas pessoas o que elas não merecem. Ela nos dá a capacidade de sermos frutíferos.
Jesus disse: vocês não escolheram a mim, eu escolhi a vocês. E vos nomeei para que vades e deis fruto, deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor nos escolheu para sermos frutíferos. A sabedoria que vem do alto, em oitavo lugar, ela é sem parcialidade. Ela não trata com discriminação. Em nono lugar, a sabedoria que vem do alto, ela é sem hipocrisia. Ela é verdadeira. Nós não podemos ser falsos. Temos que ser leais, sinceros, verdadeiros. Porque o espírito do engano já foi tirado de nós. Pedro diz: o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para uma vida piedosa. O Senhor nos libertou da corrupção que há no mundo e nos fez participantes da natureza de Deus. Amados, eu penso que tenho 8 minutos. E eu quero encerrar lembrando um homem de Deus. Ok. Reverendo Roberto, 8 minutos. Se aperrear aqui, eu peço prorrogação de mais 2. Tomara que não aperrei, né? Glórias ao nome do Senhor. Mas há um profeta na Bíblia que todos admiramos. O profeta messiânico. Ah, como o profeta Isaías foi eloquente. Quanta sabedoria. É o homem que diz: o Senhor me deu uma língua erudita, para que eu tenha uma boa palavra para o necessitado. Mas acreditem, não foi assim toda a vida. Quero encerrar exatamente pedindo a vocês que considerem essa realidade do profeta. Vamos refletir um minutinho sobre o capítulo 6. Ele diz: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu vi os serafins. Os serafins voavam, e eles tinham 6 asas, e com 2 asas eles cobriam o rosto. Com 2 asas eles voavam, com 2 eles cobriam os pés. E voando eles diziam: Santo, 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 Santo. Você pode dizer: pastor, o senhor errou, foi só 3 vezes. Isaías escutou 3. Ele desmaiou. Agora os serafins, eu penso que eles continuam lá. Santo, Santo, Santo. Então Isaías desmaiou, ficou lá meio morto. E ele grita: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Havia uma mosca morta, inutilizando a sabedoria do profeta. Ele era um homem culto. Ele era príncipe de Judá. Diante dos homens estava tudo bem. Diante dos homens que faziam o sacerdócio, estava tudo bem. Diante dos demais profetas, estava tudo bem. Agora, quando ele foi confrontado pela santidade de Deus, foi diferente. Amados, entendamos juntos
na glorificação feita pelos seres angelicais, o que é que está em destaque? Tantas coisas poderiam estar. O Senhor poderia estar sendo louvado pela eternidade, pela soberania. O Senhor poderia estar sendo exaltado pela bondade, pela compaixão, pela misericórdia. Mas por nada disso. Enfim, ele estava sendo exaltado por quê? Porque ele é santo. Então isso arrebentou com Isaías. Porque o foco da santidade de Deus se acendeu diante dele. E quando se acendeu o foco da santidade de Deus diante dele, ele começou a enxergar seus próprios defeitos. E às vezes eu fico pensando assim, se descesse agora uma luz do céu assim, com uma potência, uma tensão especial, que rompesse esse teto aqui, focasse em cima de todos nós aqui. Como ficaríamos? Será que haveríamos de enxergar algum defeito em nós? É só indagação. Ou será que nós íamos entrar no coro angelical e começar até a voar, fazendo aviãozinho, santo, santo, santo? Isaías não conseguiu fazer aviãozinho. Ele caiu por terra. Vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não tem como eu saber qual era a blasfêmia de Isaías. Não tem como eu saber qual era a sua parvoíce. Não tem como eu saber se ele se utilizava de alguma palavra frívola, inócua, ou se ele pronunciava alguma indecência, alguma imoralidade. A verdade é que ficou confessado naquele ato: eu sou um homem de lábios impuros. E pior ainda, eu habito no meio de um povo que é do mesmo jeito, um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor, eu vou morrer. O Senhor é bom. Um ser angelical saiu da rota da glorificação, foi ao altar das brasas vivas. E assim, com um alicate grandão, pegou uma brasa, ó, e continuou voando, aterrissou aqui junto do profeta que estava desmaiado. Ele estava desmaiado diante da voz do que clamava. Ele fala, está lá no livro. A voz era tão potente que o templo estremeceu. O alicerce, as bases, o limiar, tudo tremia diante da voz do que clamava. Que clamor é esse? Era o clamor dos serafins? Não. Não era a voz dos que clamavam, era a voz do que clamava. Havia um clamor de uma pessoa individual. E aquela voz era potente, fez estremecer o templo. Então o serafim foi, esfregou aquela brasa viva nos lábios do profeta. Eu fico pensando assim, que deu uma chiadinha, né? Pegou aquela brasa viva e... Eu penso até que o serafim caprichou, esfregou, indo e voltando. E foi esfregando e dizendo assim: isso te tocou, perdoado foi o teu pecado, tirada foi a tua iniquidade. Aí ele se recuperou, levantou-se, firmou-se sobre os seus pés. E como diz lá na minha terra, as oices dele também se abriu. Agora ele ouviu a voz do que clamava.
Agora ele entendeu, ele apenas ouviu o barulho, mas não sabia a mensagem. Agora ele entendeu o que a voz, o que o clamor dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele perdoado, ele purificado, levantado sobre os seus pés, restaurado na sua capacidade de ouvir e também na sua fala, ele grita: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E mais adiante no seu ministério, ele diz: o Senhor me deu uma língua erudita. Ele foi purificado. Ele foi liberto. O Senhor me deu uma língua erudita, que transmite somente palavras de sabedoria. Eu encerro. Vamos ficar de pé, quero fazer uma oração. Meu pastor me permita fazer uma oração de gratidão a Deus. Parece que eu não precisei pedir a prorrogação dos dois, não, né? Glória a Deus. Se não pedir a prorrogação, peço perdão. Vamos orar, gente? Gente, deixa eu fazer uma pergunta ousada. Quem aqui acha que precisa melhorar? Tem alguém aí que já chegou no topo, não precisa melhorar, já está na perfeição? Se você chegou e Jesus te leva ainda hoje, você vai morrer. Não na condição de Isaías, mas porque chegou à perfeição. Gente, aí não faz parte da mensagem, não, é uma brincadeira. Então, você acha, você sabe, você tem a convicção, precisa melhorar. Eu também, claro. Então nós vamos dar as mãos e vamos fazer um clamor ao Senhor. Nós precisamos ser mais sábios. E a sabedoria envolve toda uma conduta de filho de Deus, de gente guiada pelo Espírito Santo. Glória, obrigado por dar as mãos. Mais um pedido, levanta aí um pouquinho, até o ponto que não cause desconforto. Mais um pedido, fecha os olhos. Abre a tua boca para clamar, para adorar. Aleluia! Você pode dizer: santo, santo é o Senhor. Você pode dizer que glória e majestade estão diante do seu trono. Aleluia! Pai, eu te agradeço pelo teu povo reunido, pela tua presença, pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu Espírito atuando em cada vida. Senhor, vem purificar os nossos lábios, os nossos olhos, o coração de cada um de nós, nosso corpo inteiro. Senhor, nos livra das blasfêmias, das parvoíces, das tolices, dos excessos. Nos guarda, Senhor, das palavras que corrompem. Senhor, vem nos dar uma língua erudita. Se precisar, Senhor, vem, manda, Senhor, que a tua brasa purificadora seja esfregada nos nossos lábios. Senhor, toca nas nossas mãos, nos nossos corações, unge os nossos olhos, unge a nossa cabeça.
O Senhor está tocando nas vidas dos meus irmãos. O Senhor está tocando na vida de minhas irmãs. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca ainda mais. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Como é bom, irmãos, estar aqui na casa do Senhor e aprender de sua palavra no seu santo templo. Esta escola bíblica está sendo uma oficina de Deus em nossas vidas. Quantos sentem que estão melhorando no Senhor? Nós estamos melhorando no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda em pé como nós estamos, irmãos, o tempo urge. Tem chegado ali do estado do Piauí, nosso companheiro pastor Ginaldo Lima, que também é do Conselho Fiscal da Almadene, e com ele o evangelista Almir de Souza. Aqui está o nosso companheiro, e ele vem representando o pastor Bezaliel. O pastor Bezaliel sempre está conosco, mas por motivo de saúde, ele não pôde chegar aqui. Mas este aqui, o nosso companheiro, o pastor Ginaldo, que é daqui de Abreu Lima, né? E está passando uns dias ali no Piauí, não sei até quando. De repente ele volta, né? E louvamos a Deus pela sua vida. E vamos incluir o pastor Bezaliel em nossas orações, pois ele está enfermo e por isso não está conosco hoje aqui, um grande amigo e companheiro. A igreja está feliz pelos nossos irmãos que vieram ali do Piauí, e ao final estaremos orando pelo pastor Bezaliel. Digam amém. Amém. Muito obrigado, meu filho, Deus lhe abençoe, e o companheiro que veio acompanhando. Assim sendo, pastor Ritter, por favor, ele vem aqui para este último horário, e estamos aqui para ouvir o que Deus tem para nós. Deus abençoe o pastor João Gonçalves, o pastor João da Paz, não é? Ali do Ceará. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar aqui o pastor Roberto José, nosso presidente, que tem estado, nos dado essa liberdade de estar aqui com os irmãos,
para adorarmos o nome do nosso Pai Celestial. Dizer pelo carinho que eu tenho com esta igreja. Temos lá um membro da nossa igreja onde servimos ao Senhor Jesus ali no Maguari, um obreiro que é daqui, do Recife. E me parece que ele até andou congregando por aqui pelo Abreu e Lima. É o pastor Clécio, se eu não me engano ele era daqui, da igreja de Abreu e Lima. E eu louvo ao Senhor Jesus por esta oportunidade. Hoje estamos aqui para adorar a Deus. Como o pastor Roberto já falou, há poucos dias Jesus levou o pastor Gilberto. Há pouco menos de 60 dias atrás, Deus o levou. E cabe a nós dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus deixou para nós fazermos. Não é fácil seguir. Não é fácil, amados, dar continuidade na obra de um homem que Deus chamou, preparou, deu sabedoria para fazer um grande trabalho. E o tema de hoje nos fala de sabedoria. Sabedoria. E falar de sabedoria, amados, é algo que devemos buscar de Deus todos os dias. No livro dos Provérbios, capítulo de número 2, Provérbios, capítulo de número 2, verso 1 até o verso de número 6, diz assim, Provérbios, capítulo 2, verso 1 até o 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento, e por inteligência alcançares a tua voz, e como a prata buscares, e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Podeis assentar. Amados, nós devemos cada dia mais buscar a sabedoria do nosso Pai Celestial. O tema nos fala de sábio. Ensina o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. A sabedoria que o Senhor Deus nos concede, ela nos concede com um propósito. A sabedoria que o nosso Deus nos dá, ele nos dá com um propósito. Nós estamos aqui numa escola de obreiros. Nós estamos aqui numa escola de líderes. Homens, mulheres, que foram chamados por Deus. O apóstolo Paulo, quando ele vai dar instrução ao Timóteo, aquele jovem obreiro, ele diz que quem deseja este trabalho, quem deseja a obra de Deus, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E ele faz uma série de recomendações para quem deseja estar neste lugar. Ele faz uma série de recomendações para cada um de nós que desejamos fazer a obra de Deus. Ele começa a falar do comportamento de cada um dos obreiros. E nós devemos buscar de Deus a sabedoria para fazer aquilo que nós almejamos, para executar aquilo que nós almejamos. Porque se nós fomos chamados, nós devemos estar preparados para executar o chamado. Nós fomos chamados. Eu tenho certeza que cada obreiro, cada irmão, cada irmã, cada ministro aqui presente foi chamado por Deus. Mas não basta ser chamado, não basta ser escolhido, também tem que ser preparado.
também tem que ser, meus amados, capacitado. Eu olho Salomão, um jovem, um homem escolhido por Deus para substituir um grande rei. Não lhe faltava conhecimento, não lhe faltava entendimento, não lhe faltava orientação de como conduzir um reino. Afinal de contas, ele viveu no reino. Mas quando ele chegou diante do Pai Celestial, quando ele chegou diante de Deus, o Senhor deu a oportunidade dele fazer um pedido. E o pedido que ele fez foi: Senhor, eu quero da tua sabedoria. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, ele poderia ter pedido bens materiais, riquezas, poderia ter pedido vitórias, poderia ter pedido conquistas, mas ele pediu sabedoria. Sabedoria. Porque sem sabedoria, amados, nós teremos dificuldade para executar aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós precisamos entender que cada um de nós fomos chamados para exercer algo especial diante do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que Ele chamou alguns para apóstolos, para ministros, para mestres, para doutores, e o chamado é especial para cada um de nós. Agora, seja qual for o chamado de Deus na tua vida, precisamos de sabedoria para edificar, para executar, para dar resultado naquilo que Deus nos chamou. Uma escola de obreiros, amados, não é simplesmente para nós nos reunirmos, não é simplesmente para estarmos juntos, para estarmos nos congratulando, mas é também para nós estarmos refletindo de como está a nossa vida diante do Pai Celestial. Como está a execução do chamado de Deus para as nossas vidas. Porque Deus nos chamou para cuidar de algo que lhe custou muito caro. Deus nos chamou para cuidar de algo que custou preço de sangue, e não foi qualquer sangue. Foi o sangue do seu Filho Jesus Cristo. E este chamado, ele precisa ser, amados, feito com excelência. Este chamado precisa ser feito de uma forma que o nome de quem nos chamou seja glorificado. E hoje, às vezes nós vemos coisas tão esquisitas no meio do povo de Deus. Às vezes nós vemos coisas tão esquisitas, nós vemos coisas assim, que fogem ao chamado de Deus. Porque pessoas que às vezes Deus chamou, preparou, deu sabedoria, mas ele às vezes pensa que a glória é dele, o poder é dele, o nome a ser exaltado é dele. Salomão foi um homem muito sábio, a sua sabedoria ultrapassou o seu reino, ultrapassou as suas fronteiras, ultrapassou, meus amados irmãos, os seus limites. Mas nós precisamos, além de sabedoria, jamais perdermos a graça do nosso Pai Celestial. Além da sabedoria que devemos constantemente buscar diante de Deus, jamais perdermos a direção de Deus nas nossas vidas. Porque nós temos um chamado, nós temos uma missão a cumprir aqui nessa terra. E qual vai ser a excelência dessa sabedoria na nossa vida, se não para aplicarmos naquilo que Deus nos chamou? Qual vai ser a excelência daquilo que Deus nos deu, se não for para aplicar na obra do Pai Celestial? Nós temos que, o apóstolo Paulo, ele diz, quando ele está dando orientações a Timóteo, ele diz: olha, o obreiro, ele deve ter aptidão para ensinar. Aptidão para ensinar. E aptidão para ensinar, primeiro ele precisa conhecer para ensinar.
Para ele poder ensinar alguma coisa, ele tem que conhecer aquilo que ele vai ensinar. E a sabedoria vem do nosso Pai Celestial. A sabedoria vem de Deus. Existem coisas que os livros não ensinam, existem coisas que a cultura não revela. Só Deus que pode nos dar a sabedoria. Nosso irmão Salomão foi testado na sua sabedoria. Chegaram diante dele com um problema: 2 mulheres, 2 crianças, uma morta e uma viva. E as 2 mulheres gostariam de ficar com a criança. Uma das 2 estava mentindo. Hoje para nós é fácil. Hoje para nós temos solução. Mas Salomão não tinha essa solução. Salomão não tinha como saber a realidade. Salomão não tinha, meus amados irmãos, como discernir exatamente quem estava mentindo ou não estava. E Deus deu sabedoria para que Salomão pudesse, ao testá-las, saber quem era a verdadeira mãe. Nos dias de hoje nós temos testes, nós temos exames, temos tanta coisa que poderíamos revelar. Mas a cada dia a sabedoria do Senhor é necessária na nossa vida. Porque quando nós pensamos que já descobrimos tudo, ainda falta mais alguma coisa. Quando nós pensamos que já sabemos de tudo, que nós já temos tudo resolvido, que os livros nos ensinam, que a prática nos ensina, que a vivência nos ensina, nós sabemos que ainda precisamos da sabedoria de Deus e ela é indispensável na nossa vida. E um obreiro, ele deve estar sempre em contato com o Pai Celestial, buscando sabedoria para ensinar o rebanho do Senhor o caminho que nós devemos seguir para chegar na presença de Deus. Porque a cada dia que passa, amados, o mundo tenta tirar o rebanho da presença do nosso Deus. Os dias de hoje não são semelhantes aos que já passaram 10, 20, 30, 50 anos. Hoje você ensina alguma coisa, você ministra alguma coisa, já tem alguém ali estudando para tentar refutar aquilo que você está dizendo. E se não tivermos a sabedoria de Deus para mostrarmos aquilo que Deus realmente quer, nós vamos ficar, quem sabe, com dificuldade. E ter sabedoria precisa ter comunhão com o Pai Celestial. Porque a sabedoria de Deus, ela vem através da comunhão com Deus. É com Deus que nós buscamos, é buscando a sabedoria no Senhor que Ele nos dá. Agora eu só posso receber de Deus alguma coisa se eu me aproximar dEle. Como é que eu vou receber algo de alguém se eu não me aproximar dEle? Como é que eu vou receber algo de alguém se eu não tiver proximidade com Ele? E eu só posso buscar algo do meu Deus quando eu me aproximo dia a dia do Pai Celestial. E para se aproximar de Deus é preciso se afastar do mundo. E quantas vezes nós estamos tão envolvidos com esse mundo que nos aproximamos tão pouco de Deus. Nós temos tanta proximidade, às vezes, do dia a dia. A preocupação com uma obra aqui, com uma obra ali, uma construção lá, com uma viagem, com um trabalho, com isso, aquilo, outro, que às vezes falta tempo de se aproximar de Deus. Nós temos tanta coisa à nossa disposição hoje, temos tantas ferramentas hoje à nossa disposição. A própria internet hoje é um celeiro de pesquisa para nós nos aprofundarmos, e às vezes alguém, ao invés de buscar a sabedoria no lugar certo, que é aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo, buscar a sabedoria no lugar certo, que é aos pés do nosso Criador, começa a buscar sabedoria em lugares que não é aonde Deus está. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade ela liberta. E por que nós precisamos ser livres, irmãos? Porque nós estamos vivendo num mundo corrompido, um mundo de pecado. Nós estamos vivendo cada dia num mundo que as coisas elas têm evoluído tanto,
e os homens vão se afastando de Deus. Algum tempo atrás, a sociedade permitia que este livro estivesse nas escolas. Algum tempo atrás, esses livros eram permitidos lá nas escolas. Não só era permitido, como também existiam matérias que eram dadas para as crianças, educação religiosa. Mas isso não se pode mais falar nas escolas. A Bíblia foi tirada de dentro das escolas. Você chega nas faculdades, você pode falar de qualquer filósofo, você pode falar de qualquer pensador, mas falar do Criador do universo, isso não é aceito nas escolas. E às vezes nós não estamos tendo sabedoria para combater este mal lá dentro. E estamos perdendo jovens, estamos perdendo membros, estamos perdendo pessoas que vão e não voltam, porque falta sabedoria de Deus para combater aquilo que está sendo dito lá fora. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos estar preparados, aptos a cada dia ensinar, e para isso é preciso buscar de Deus sabedoria para vencermos o maligno. Nós não estamos mais numa fase da igreja que a igreja está sendo perseguida com espadas, não, com prisões. Aqui no Brasil nós não temos liberdade para falar do amor de Deus, mas a perseguição está sendo intelectual. A perseguição está sendo, meus amados irmãos, com conteúdos que vai fazendo com que as pessoas que não estão preparadas, que não têm conhecimento, que não têm sabedoria, que não têm alicerce, vão sendo atingidas ao ponto de começar a questionar a própria existência de Deus. Acabamos de ter uma grande tragédia aqui no nosso Brasil. Irmãos nossos que estão ali sofrendo, e alguém diz assim, mas se Deus ele é amor, se Deus ele é bondoso, se Deus é assim, se Deus ele é onisciente, por que é que ele permite tantas coisas? Exatamente pela multiplicação do pecado no mundo. E quantas pessoas usam informações para tentar tirar a comunhão dos homens, das pessoas de Deus. E nós precisamos, cada dia, estar apto para ensinar, para mostrar a verdade. E a sabedoria vem do alto, a sabedoria vem dos céus, a sabedoria vem, meus amados irmãos, quando nós dobramos os joelhos, nós buscamos na palavra de Deus a sabedoria, e a confirmação vem do nosso Pai Celestial. A Bíblia diz que nós devemos admoestar com a sã doutrina. Nós não podemos deixar que a palavra de Deus seja dita, seja pregada, seja ensinada de maneira a agradar o ego das pessoas. Existem igrejas e igrejas por aí. Existem modas por aí, modismos religiosos. Mas nós precisamos guardar a sã doutrina e buscar do Senhor. Senhor, eu estou no caminho certo? Pai, o caminho é esse, a direção é essa, é isso que o Senhor quer para a tua igreja? Porque se nós não buscarmos a sabedoria do alto para ensinar, para transmitir aquilo que Deus deseja, nós somos tentados a querer encher igrejas, mas esvaziar o Espírito Santo de Deus de dentro das igrejas. Igreja cheia nem sempre quer dizer, amados, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja, para estar cheia, ela não pode ter ausência do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Deus precisa ter liberdade dentro da casa dele. Deus precisa continuar falando, precisa continuar usando homens e mulheres para testemunhar das verdades que ele tem deixado para nós. E se nós não testemunharmos a verdade, um dia vamos prestar conta diante do Pai. E testemunhar a verdade é preciso dizer, Pai, o que é que eu preciso dizer? O que é que eu preciso falar? Nós estamos vivendo numa era de tantas informações truncadas que existem no meio da sociedade. Você começa a abrir a internet e você olha em pregações para cada situação existe uma pregação.
Existe uma onda de vitórias, de se pregar vitória para crente, vitória, vitória, mas as vitórias que se pregam são vitórias materiais, são coisas materiais, são conquistas materiais. Mas não se ensina a buscar sabedoria do alto. Não se ensina a buscar a presença de Deus. Nós precisamos buscar sabedoria do alto para transmitir a verdade do Evangelho, aquela que incomoda o pecador, mas que alegra o coração daquele que serve ao Senhor Jesus. Há poucos dias nós tivemos um fórum da doutrina pentecostal. Essa doutrina pentecostal não pode faltar, não pode ter ausência na nossa vida. Essa doutrina do Pentecoste, essa chama do Pentecoste, ela deve estar cada dia mais viva na nossa vida. O Espírito Santo deve ter a liberdade para que nós possamos adorar a Deus, bendizer a Ele e glorificar o seu santo nome. Nós precisamos ter cuidado com o rebanho do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, amados, com aquilo que foi entregue às nossas mãos. E como é que eu vou ter cuidado se eu não tenho amor às obras do Senhor? As ovelhas, os pequeninos. No Evangelho de João, no capítulo 10, nós encontramos ali o texto do bom pastor. O bom pastor. E o bom pastor, amados, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. É aquele que dá o seu sangue, que dá, meus amados irmãos, o seu suor pelas suas ovelhas. Nós precisamos saber que um dia vamos prestar conta. Um dia nós vamos chegar diante do Pai Celestial e dizer: Pai, está aqui a mordomia que o Senhor nos entregou. Pai, está aqui aquilo que tu entregaste na minha mão. E nós estamos vivendo tempos, amados, em que o nosso Deus, muitas das vezes, tem ficado em segundo plano. É o homem, é o ser humano que está no centro, porque diz: você é um vencedor, você é isso, você é aquilo outro, e nós não estamos analisando a sabedoria do alto para dizer: o Senhor é o centro de todas as coisas. Toda honra, toda glória deva ser dada ao Criador do universo. A honra e a glória não é nossa. E quando nós buscamos sabedoria, não é para que nós venhamos nos destacar. Quando nós buscamos, amados, algo especial de Deus, algo diferente para transmitir, não é para que eu tenha glória, para que eu tenha destaque, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. A verdadeira sabedoria é para transmitir ao Pai Celestial. É para ensinar o caminho que leva à salvação. A habilidade, meus amados irmãos, de cada um de nós passa pela sabedoria de Deus. Quem é o obreiro que nunca teve uma dificuldade para resolver um problema? Quem é um obreiro que nunca teve, meus amados irmãos, um momento de dizer: Senhor, agora aqui é só o Senhor? Nós estamos vivendo uma era difícil. Nós estamos vivendo uma era, amados, onde a depressão tem atingido o seio da igreja. A ansiedade tem atingido o rebanho do Senhor Jesus. Não é difícil encontrarmos pessoas ansiosas, pessoas, meus amados, depressivas dentro da casa do Senhor. E o que fazer, pastor? Buscar sabedoria do alto. Buscar sabedoria. Por quê? Porque este mal está invadindo a vida dos nossos irmãos. E às vezes até alguns obreiros, amados. Às vezes até alguns obreiros. Nós estamos ali na mesa diretora, ali no Pará. Nós estamos à frente de um trabalho ali. E não é difícil, meus amados irmãos, aqui acolá chegar um diz: pastor, eu queria que o senhor me desse uma solução para a minha vida, porque eu preciso mudar isso. E eu estou ficando já depressivo com isso. A minha esposa está ficando depressiva. E por quê, pastor? Porque nós estamos tão preocupados com as coisas materiais. São as coisas materiais que estão nos deixando desse jeito, são as coisas dessa terra.
é a preocupação com a nossa vida, é a preocupação com o nosso bem-estar, é a preocupação com os nossos filhos, é a preocupação com bens materiais, que muitas das vezes estão nos deixando assim. Não é preocupação com a obra, não é preocupação com o rebanho, não. Precisamos ter sabedoria, e sabedoria do alto, para lidar com problemas reais que existem no dia a dia. Precisamos ter sabedoria para lidar, amados, com situações que nós não tínhamos há algum tempo atrás e que agora tem. A Bíblia diz que a ciência se multiplicou, mas a iniquidade também se multiplicou. O que nós temos hoje de crianças, jovens dentro da nossa igreja com autismo. Quantas pessoas nós temos no meio da igreja, meus amados irmãos, com algum tipo de enfermidade, e às vezes nós não estamos tendo sabedoria para cuidar destas pessoas. Nós não podemos só pensar em coisas isoladas, nós temos que pedir sabedoria para cuidar de todos, porque nós vamos prestar conta diante de Deus de todos. E alguém simplesmente diz, não, isso é demônio, isso é opressão maligna. Mas são coisas que têm afetado a sociedade. São coisas que têm afetado, meus amados irmãos, a vida de homens e mulheres no meio do rebanho do Senhor Jesus. Pastor, qual é a solução? É Deus que tem a solução para as nossas vidas. É Deus que vai dar sabedoria para nós tratarmos cada situação, cada problema que tem surgido diante da sociedade. Porque são crianças que têm almas, e essas crianças estão se tornando jovens, essas crianças estão se tornando homens e mulheres, e estão dentro da igreja. E não adianta a gente dizer, tem problema, tira. Depressão, ansiedade, é simplesmente um ataque maligno, tira daqui, vai expulsar demônio. Não, Deus precisa nos dar sabedoria para lidarmos com os desafios do dia a dia. Deus precisa nos dar sabedoria para lidarmos, meus amados irmãos, com as coisas que estão acontecendo hoje, porque aquelas que foram no passado, nós já aprendemos a lidar, mas nós precisamos lidar com os nossos desafios de hoje, e o único que pode nos dar sabedoria para tratar estas coisas é o Criador do universo. Precisamos buscar sabedoria do Pai Celestial, porque Deus nos deu um chamado, Deus nos deu uma missão. Nós somos obreiros, nós somos comissionados. O apóstolo Paulo diz assim, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Nós estamos desejando uma coisa excelente, mas nós precisamos cada dia mais estar preparados para produzir o resultado necessário para aquilo que nós fomos chamados. E não adianta simplesmente dizer, eu sou um ministro do Evangelho, eu sou um pastor, eu sou um líder, eu tenho que estar preparado. Porque às vezes nós desejamos, mas não queremos. Tem obreiros que desejam ser ministro do Evangelho, mas não querem estudar a palavra de Deus. Não querem estudar a palavra de Deus. Tem pessoas que desejam o episcopado, desejam ser um ministro. Aí você pergunta, você já estudou algum curso de teologia? Você já fez algum seminário? Você já fez alguma coisa? Você já buscou algum conhecimento? Não, pastor, não. Eu sou autodidata. Eu só vou estudando mesmo, só vou lendo. Para que existe a nossa CPAD? Grandes homens de Deus, grandes consultores da palavra de Deus, que nos ensinam a melhorar, nos ensinam a buscar mais da presença de Deus, a entendermos a palavra do Senhor, alguns textos que são complicados. Mas se eu desejo ser um obreiro, eu preciso buscar conhecimento, mas não só conhecimento, também sabedoria do alto. O conhecimento eu busco nos livros, a sabedoria do alto é Deus quem dá. É Deus quem dá. E eu preciso dos dois, porque os dois são necessários para que a obra do Senhor seja executada com perfeição. A obra do Senhor precisa ser executada, meus amados, com excelência. E nós devemos fazer isso dia a dia, incessantemente, porque cada alma custou o preço do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. E qual a nossa missão? De estarmos aqui durante estes dias estudando a palavra do Senhor. Qual é o sentido de estarmos aqui buscando a presença de Deus, se não é para cuidar daquilo que Ele colocou nas nossas mãos? Qual é, meus amados irmãos,
o fundamento de estarmos todos esses dias buscando conhecimento, sabedoria, buscando a presença de Deus, se não for para levar aqueles que necessitam. E aqueles que necessitam, eles estão espalhados por aí. São rios, são travessões, são bairros remotos, são os grandes centros, e nós precisamos ter sabedoria para cuidar de cada um deles. E Deus chamou cada um especificamente para cuidar de um rebanho específico. Eu conheço alguns irmãos que o Senhor Jesus salvou das drogas. Eu conheço alguns obreiros, alguns irmãos que Deus salvou lá daquele mundão pesado. E eles entram em lugares que eu não consigo entrar, porque eu não sei nem o vocabulário daquele povo. Mas Deus salvou. E usa aqueles para entrar naqueles lugares onde nós não podemos entrar. Deus salvou alguns também para entrar nos hospitais. Deus salvou outros, meus amados irmãos, para falar para os doutores. É por isso que a palavra do Senhor, ele faz uma qualificação de vários obreiros que foram chamados para pastores, para presbíteros, mas fala também de mestres, fala de doutores. Por quê? Porque Deus precisa de cada um de nós que fomos escolhidos. Deus precisa de cada obreiro, e nós precisamos ter sabedoria do alto para transmitir aquilo que Deus tem te escolhido para fazer. Que o Senhor Jesus possa nos guardar, que o nosso Deus possa nos sustentar, que o nosso Deus possa nos preencher, para saber que aquilo que estamos fazendo é essencial para a obra do Pai Celestial. Que nós não venhamos a momento algum nos acomodar, dizer: Senhor, já está tudo pronto. Senhor, já está tudo preparado. Senhor, está tudo resolvido. Não, Senhor, me dá sabedoria para continuar fazendo a Tua palavra, o Teu desejo, o Teu trabalho, a Tua obra e aquilo que Tu entregaste nas nossas mãos. E só através da sabedoria do Senhor é que nós podemos executar a obra do Pai Celestial. Às vezes, não basta só o conhecimento da lei, só o conhecimento da doutrina, só o conhecimento da palavra de Deus. Eu fico a pensar, amados, quando trouxeram uma mulher diante do Salvador Jesus Cristo, trouxeram uma mulher e disseram: Senhor, esta mulher foi pega no próprio ato adulterando. Senhor, trouxeram uma mulher diante do Senhor Jesus e disse: Senhor, essa mulher, ela é pecadora, para ela não tem solução, a lei diz que ela deva ser apedrejada. E existem momentos que nós ficamos, amados, diante de situações semelhantes. Diante de situações semelhantes. E o Senhor Jesus estava ali, e Deus, na sua infinita sabedoria, disse: quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Ele nem disse que a mulher estava condenada, e nem disse que não estava condenada. A sabedoria do alto foi para resolver o problema. E às vezes nós pensamos: ah, pastor, mas hoje é mais fácil, hoje nós temos mais soluções. Amados, nós vivemos numa era em que a internet está incentivando tanto a prostituição, está incentivando tanto as nossas crianças, os nossos adolescentes serem jogados. E quantos destes não estão sendo atingidos por abuso, e às vezes até dentro do próprio lar? E se nós fazemos parte da sociedade, a igreja também faz parte da sociedade. A igreja também pertence à sociedade, nós moramos em sociedade. Nós moramos no mesmo bairro que outras pessoas moram, nós moramos na mesma capital, na mesma cidade do interior. E aqui e acolá aparece no meio da igreja alguém que foi abusado. E o que o pastor faz? O que é que o obreiro faz? Nós vamos denunciar alguém, dizer assim: olha, fulano é um abusador de menores. Aí se eu digo, eu vou simplesmente denunciar, eu estou cumprindo a lei, mas não estou cumprindo a misericórdia do Senhor Jesus. Se eu digo perdoa,
é membro da família, vamos orar, o Senhor perdoa. Aí eu não estou cumprindo a lei. Não é muito diferente daquela mulher que trouxeram diante do Senhor Jesus. Não é muito diferente, meus amados irmãos, daquele problema que chegou diante do Pai Celestial, do Filho de Deus que estava ali. Eu não sei quantos ministros já tiveram que se deparar com esse tipo de problema no seu atendimento espiritual. Não sei quantos obreiros já tiveram que se deparar com esse tipo de coisa no seio da igreja. E às vezes nós ficamos a pensar, Senhor, e aí, o que eu faço? É tão somente sabedoria do alto. E quando nós pedimos sabedoria, não é só, meus amados irmãos, para interpretar os textos bíblicos. Não é simplesmente para falar bonito no púlpito. Não, é sabedoria também para lidar com os problemas do dia a dia do rebanho do Senhor Jesus. Nós precisamos pensar que a sociedade, cada dia que passa, o pecado se multiplica, a iniquidade se multiplica e os problemas se multiplicam também. E isso faz com que a igreja também, que faz parte de uma sociedade, também tenha no seu seio pessoas que passam pelo mesmo problema. E tão somente a sabedoria do alto é quem vai nos dar graça para vencermos cada um deles. Fica de pé nesse momento. Vamos pedir do Senhor Jesus sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Vamos pedir do nosso Pai Celestial, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, porque Tu tens um chamado na minha vida. Tu me comissionaste para fazer algo especial para Ti. Tu me chamaste para cuidar dos pequeninos, e eu preciso de sabedoria do alto para lidar com problemas reais, com situações reais do dia a dia, na Tua obra, no ministério que o Senhor tem me colocado. Senhor, nos dá sabedoria para nós podermos cuidar dos pequeninos. Porque a Bíblia diz que vai vir escândalos no meio do rebanho do Senhor Jesus. No meio do povo de Deus vai vir escândalos. Mas nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos parte deste escândalo. Ter sabedoria para que o nome do Senhor não seja posto em escândalo. Porque quando qualquer coisa acontece no meio do rebanho do Senhor Jesus, a imprensa, ela tem o maior prazer de dizer evangélicos, crentes, pastores, e coloca a matéria. E Deus precisa nos dar sabedoria, não para encobrir pecados, não é para proteger pecados, não, mas para cuidar de pecadores, que é para o que o Senhor Jesus veio. Ele perdoou esta mulher, Ele perdoou um malfeitor lá na cruz, que estava ao lado dele. E Ele precisa nos dar sabedoria para tratar daqueles que precisam ser tratados. Sabedoria do alto, porque os problemas existem, e nós temos que ter graça do Senhor Jesus para lidar de cada um deles. Fale com Deus nesta tarde. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, numa escola de obreiros. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos, Senhor, buscando de Ti conhecimento, sabedoria e direção do alto, para cuidar do Teu rebanho. Nós viemos aqui, Senhor Jesus, para buscar, Senhor, a Tua orientação de problemas, Senhor Jesus, que surgem no meio do Teu rebanho. Pai Celestial, eu Te peço, Senhor, que o Teu chamado nas nossas vidas, ele possa estar, Senhor Jesus, fiel e verdadeiro a cada dia, mas que a preparação, Senhor Jesus, para executar este chamado, possa vir de Ti, Senhor, e que nós possamos cada dia estar aptos para cuidar deste rebanho. E é por isso que nós suplicamos de Ti sabedoria do alto, é por isso que nós suplicamos de Ti, Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua orientação, para jamais faltar a Tua unção sobre as nossas vidas, para solucionarmos, Senhor Jesus, o cuidado com os Teus pequeninos. Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e que ainda há de nos dar durante todos estes dias, e que Teu nome possa ser exaltado em tudo. É o que eu Te peço no Teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Roberto, muito obrigado. Deus lhe abençoe, meu pastor. Meus amados irmãos, encerramos o terceiro dia. Logo mais à noite teremos o culto, mas já passamos da metade. Mas amanhã, que hora começa? Vai dar para a gente vir ou não? Vai ou não vai?
Diga para seu companheiro aí, vou esperar você aqui amanhã de 8 da manhã. Amanhã vai estar na direção do trabalho o nosso querido pastor José Carlos de Lima, que é o presidente da UMADENE. E teremos aqui vários presidentes de convenções participando do trabalho. E nós que estamos aqui, precisamos estar atentos a isso, porque é o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Amanhã é o penúltimo dia, então vamos aproveitar. Amém, irmãos? Vamos aproveitar. Vamos chegar cedo, tomar os nossos assentos, nossos lugares, e vamos receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Muito bem, nós vamos assim, eu quero dizer aos irmãos que tem lá no refeitório, conforme sempre é colocado, um local para os irmãos, para as irmãs, que já foi reservado para este fim. E tem uma área aqui em cima que foi entregue uma senha para aqueles que vão estar ali, que são os nossos visitantes que estão entre nós, e de maneira que aqueles que receberam aquela senha estarão indo para o local aqui deste lado, e todos os demais têm toda a liberdade para estar lá no refeitório para a nossa alimentação, tá bem? Então vamos agradecer a Deus. Deus abençoe pastor Ritter por esta palavra, nossos companheiros que nos abençoaram hoje com esta palavra. Senhor amado, muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre cada um de nós. Agradecemos a ti, Jesus, por tudo que tens feito em prol da nossa vida, pelas palavras e mensagens que aqui ouvimos, que possamos guardá-las em nossos corações. É a oração que te fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos deixar o sorteio para sexta-feira, viu? Você recebeu uma senhazinha aí, não foi, do sorteio? Recebeu? Você vai guardar esse papelzinho aí para sexta-feira. Tá bem assim? E a outra senha que os irmãos receberam aqui, essa daqui é para o jantar, tá bem? É para o local que está reservado para os visitantes. É uma senha aqui. Esta que você recebeu aí é para o sorteio da Betel. Está bem assim? Então vamos. Eu quero agradecer a vinda de todos os meus irmãos. E amanhã, 8 horas da manhã aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Os irmãos, tenham muito cuidado ao descer as escadas e muita atenção ao atravessar a rua aí na frente e depois, viu? Muito cuidado.